Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia até aqui nos ajuda o nosso Senhor, aquele que nos ensina. Aqueles que agem mancomunados agem em vão, porque o Senhor frustra todas as suas maquinações e intenções, da onde por ser planos meramente humanos não prospera, porque não tem a obediência àquele que nos sustém e nos fortalece, aonde aqueles que nele depositam a confiança jamais serão decepcionados. Antes, confundidos e envergonhados, justamente aqueles que se amotinam contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória. A palavra diz que lá do alto Ele ri com desprezo daqueles que desprezam os seus conselhos e instruções. Ele é aquele que muda os tempos, as estações, a um rebaixa, a outro promove, tudo opera e executa, traz à tona tudo aquilo que estava oculto diante dos meros mortais, aonde a palavra diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há nada escondido que não venha a ser conhecido. Tudo que é dito entre as recâmaras é revelado no alto dos telhados, aonde nada passa desapercebido, e ainda que algo não venha a ser revelado diante dos meros mortais, diante do seu tribunal nada passa desapercebido. Há de se prestar conta até mesmo de um ponto e de uma vírgula, assim a palavra nos diz, assim como ai daquele que acrescenta um ceitil nesta lei. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa, da árvore da vida, porque dele não se permite escarnecer, assim o Senhor nos ensina. Por isso, ele é aquele que, quando se deposita a confiança, sendo um alicerce seguro, a pedra angular do alto, jamais serão decepcionados e grandemente abalados aqueles que nele depositam a confiança. Mas aqueles que o rejeitam confundidos e envergonhados, porque o Senhor faz com que venham sempre ser frustrados, desfalecem por estarem segundo a maledicência, entendimento de próprios olhos, não se alcança o desviar do mal, e o Senhor os apanha nas suas próprias concupiscências, segundo as lascívias dos olhos, segundo as muitas imundícias, aonde se justificam a si mesmos e declaram a sua própria benignidade, mas diante do Senhor estão reprovados, porque o Senhor requer que ande segundo os seus mandamentos. Aqueles que andam segundo a fé e na graça e que estão sempre atentando, ainda que se tropecem em algum ponto, segundo a graça, sois cumpridores. Mas aqueles que o negam estão cometidos de desobedecer a todos os mandamentos quando se tropeça em vários pontos. Por isso o Senhor diz outra vez: vereis a diferença dos que servem o Tissadique e o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso. Aqueles que dizem que é luz, mas há trevas, são mentirosos, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Por isso o Senhor permite com que não tenham seu nome escrito no livro da vida, e os seus dias lhe são abreviados. A palavra diz que muitos que não chegam nem mesmo a 70
e outros, se ainda chegam a 80 pela sua robustez, é enfado e canseira, e muitos não estão tendo seus dias prolongados, antes findados, tempos em que se expira, porque acumularam iniquidade a ponto de derramar a ira do Senhor sobre as suas moleiras, e o Senhor é aquele que os emudece por conta de estar na sua tolice, na sua insensatez. Melhor para aqueles que atentam os estatutos e mandamentos e guardam este tesouro na tábua de um coração de carne, e atentos ao seu Espírito, que nos ensina como proceder e naquilo que havemos de falar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.